Francisco, vamos falar de futebol? Vamos embora, que é para isso que cá estamos. Boa. Malta, temos aí hoje a gravar um podcast sobre futebol e hoje vamos falar de futebol feminino. Com o Francisco Neto, Seleção Nacional de Futebol Feminino. Também vamos falar de futebol que não seja feminino, que o futebol, para mim, é futebol. Mas hoje é o mais próximo que eu consegui de gender equality aqui no meu programa, portanto vamos ver como é que isto funciona. Francisco, muito obrigado por vir aqui, pá. Grande conversa que está aí à nossa frente. Estás bem? Está tudo ótimo e antes de mais agradecer-te, Rui, pelo convite e por teres lembrado do nosso futebol, o futebol feminino e praticado acima de tudo pelas mulheres. E acho que é um espaço que merece, e tu com a sensibilidade que tens para o futebol lembraste também das meninas e é importante e é de valorizar. Olha, e vamos começar já por aí. O futebol feminino tem ganho alguma dimensão com a entrada dos grandes, não é? do Sporting, do Benfica e já tínhamos o Braga, mas o futebol feminino é muito mais do que isso. Não é? Nós já tínhamos antes 1º de dezembro, já tínhamos as equipas que iam, o futebol Benfica, o Fofó, o histórico Fofó. Portanto, o futebol tem ganho outra projeção com a entrada dos grandes, mas o futebol feminino já quer andar há muitos anos, não é? Sim, sem dúvida. E o Boa Vista e o Gatões, já há muitos anos atrás, ainda nos Pelados, malta que criou e que deu sustentabilidade àquilo que são os projetos de hoje. Sem dúvida nenhuma, a entrada dos clubes ditos grandes trouxe mediatismo, trouxe outro tipo de profissionalização, outro tipo de condições às jogadoras e como é lógico, quando tens clubes com massa associativa e adeptos com a dimensão destes três que tu acabaste de referir, dão automaticamente outro tipo de dimensão e acarretam outro tipo de situações, as publicidades, os patrocínios, os sponsors, lá está, as televisões começaram a aparecer, os jornais começaram a se interessar, uma aposta muito forte também da Federação Portuguesa de Futebol, das associações, e quando se montou este triângulo, as coisas começaram a ter outra dimensão. E acima de tudo, o que é mais importante, começou-se a proporcionar melhores condições às jogadoras, nunca esquecendo, e muito bem aquilo que acabaste de referir, o passado e aquilo que criou e que deu a oportunidade a que estas meninas hoje possam ser o lado visível do iceberg, digamos assim, mas o que se está a ver agora é só a ponta do iceberg, porque há, sem dúvida nenhuma, muito, muito trabalho por trás. Sabes que eu lembro, entre aspas, não é? Com todo o respeito que eu tenho para Edith Fernandes, Carla Couto, para mim são nomes históricos. Agora, obviamente, temos muitos, a Capeta, temos a Ana Barro, mas eu já me lembro destes nomes há muitos anos. Só que o problema é que o Fofó aparecia em nota de rodapé no jornal, né? Quando ia jogar com o Wolfsburgo, aparecia ali, não sei se jogou para o Wolfsburgo, mas lembro de jogar em rodapé. E eu dizia-te em off que vivi na Alemanha, em que tens, por exemplo, o Wolfsburgo, não é? Wolfsburgo, temos lá a nossa capitã, a Cláudia Neto, joga lá. Exatamente. E em que o futebol feminino, obviamente que não é o futebol de Bundesliga masculino, mas tem um respeito enorme. O futebol feminino é culturalmente muito reconhecido, não é? Muito reconhecido e as jogadoras são reconhecidas. Eu estive em Wolfsburgo, eu fiz uma visita às jogadoras portuguesas aqui há pouco tempo, relativamente um ano. Estive em Wolfsburg, depois tínhamos uma jogadora em Leverkusen, fui ao Essen e depois fui ver em Munique, fui ver o Bayern de Munique, o Wolfsburg para o campeonato. E percebi-me ao vivo da dimensão e da importância das jogadoras. As jogadoras são idolatradas. Há adeptos para as jogadoras, há adeptos do futebol feminino, homens e mulheres que gostam mesmo e que fazem montes de quilómetros. Eu na altura fiz em 3 dias quase 1600 quilómetros para percorrer tínhamos 4 jogadoras em pontos diferentes da Alemanha e eu fiz de carro para poder estar com todas, observar treinos e falar com os treinadores. E lembro-me que é uma distância incrível e quando cheguei a Munique no final do jogo, apercebi-me que havia 3 ou 4 autocarros que iam regressar a Wolfsburg, que eram 1400 ou 1300 km de distância, e eles vieram de autocarro para ver o jogo. Isto é sinal da dimensão que as equipas lá têm. Sim, eu arrisco mais, eu digo que o futebol feminino, por exemplo, na Alemanha,
tem muito mais dimensão que o futebol português masculino, não grandes. Percebes o que quer dizer? Percebi-se que a nível de seguidores, adeptos no Isso. estádio, acredito que não tenho os valores, mas acredito que sim. Pelas condições que eu verifiquei que os clubes tinham. Felizmente nós, cá em Portugal, também estamos a dar cada vez mais condições, da mesma maneira em que, por exemplo, o Bayern joga sempre no centro de estágio, no mini estádio. O Wolfsburg é exatamente a mesma coisa, tem um campo de treino só para eles, tem um estádio só, um mini estádio também para eles, e nós em Portugal também já temos bons exemplos disso. O Benfica tem também o espaço e está a fornecer a tapadinha a renovar o estádio cada ano. O Braga joga sempre no mesmo campo, o Sporting também sempre. Já se fizeram jogos também da nossa liga no estádio de Alvalade e no estádio da Luz. Eu vi o Sporting Braga em Alvalade. O Braga para a Liga dos Campeões, que o Paris Saint-Germain abriu o estádio, o AXA, ou seja, tem sido uma dimensão incrível. E o que também tem verificado, não me posso esquecer nunca, não devo só falar destes três, é que depois as equipas que estão também inseridas na Liga BPI perceberam que para acompanhar este ritmo têm que também que elevar os seus padrões, e sem dúvida nenhuma têm feito um trabalho incrível de dar boas condições às jogadoras portuguesas. Olha, achas que o teu trabalho, e atenção, não quero comparar treinadores em qualidade, mas achas que o teu trabalho hoje é mais reconhecido e mais ajudado pela indústria do que era, por exemplo, quando era o Zé Augusto? E atenção, não estou a falar do treinador em si, mas das condições do ambiente, percebes? Há coisas que é inegável, que é o número de atletas. Nós não estamos no patamar onde queremos. Temos muito poucas atletas em relação ao panorama mundial, mas estamos vindo a crescer. Quando estivemos na Holanda no Campeonato da Europa, tínhamos 4.000 praticantes, éramos a seleção do Campeonato da Europa com menos praticantes. Na altura do Mr. Zé Augusto, o leque de escolha era muito menor. Lá está, este lado de profissionalismo era muito menor, por isso é difícil comparar. Agora, sem dúvida nenhuma, foram momentos importantes, porque as seleções não pararam, porque as seleções competiram, porque dentro das dificuldades todas que os clubes tinham, que os jogadores tinham e que a Federação também tinha, o mais importante era tentar competir, tentar dar experiência internacional e tentar haver uma referência nacional, que era a seleção, que era ali ficar o expoente máximo do desenvolvimento da jogadora portuguesa. Mas a verdade é que o futebol feminino, a evolução tem sido lenta, e não estou à vontade para isto, e acho que esta direção é que tomou o passo e percebeu que para acelerar este crescimento tinha que haver uma aposta muito grande, e há 8 anos, quando pegaram, fizeram do feminino uma bandeira, e notou-se assim que quiseram e assim que investiram a sério naquilo que é o desenvolvimento do futebol feminino. Isto passa muito, muito, muito mais do que a estrutura técnica nacional enquanto treinador. Estou a falar associações, clubes, os apoios que têm vindo a ser dados, e aí sim o futebol feminino explodiu e estamos num crescimento exponencial, que é isso que é o nosso objetivo. Olha, tu chegaste à seleção, e corrijo-me se eu estou enganado, mas segundo eu me lembro, mais ou menos 2014, não é? Ali mais ou menos 2014. Sim, depois de Goa, não é? Depois da Índia, sim. Que é um grande país, grande cidade. Tenho muitos amigos na Índia, estive lá muitas vezes, gosto muito do país. Não sei, para o futebol tenho mais dificuldade em... Eu adorei, sou apaixonado também. E Goa ainda por cima é um espetáculo. Sim senhor. Tenho muitos amigos em Bangalore, mas Goa é muito difícil. Mas já vamos falar um bocado sobre isso, que eu também queria ter a tua opinião sobre o futebol indiano. Mas como é que o Francisco Neto surge no mundo do futebol? Eu sei que tu és apaixonado por futebol, mas como é que surge nessas andanças dos treinadores e treinar equipas na Índia? Como é que é o teu percurso até chegares lá? Pronto, rapidamente. Eu jogava futebol a um nível não muito alto, aqui em Viseu. Comecei aqui na vila onde eu cresci, no Mortágua Futebol Clube. O meu pai foi treinador, eu acompanhava ali um bocadinho o meu pai também nos treinos. Entretanto, mudámos-nos para Viseu, e estive aqui
num clube, que era o Clube de Futebol Represenses, onde eu vim para aqui jogar. E o treinador do Clube de Futebol Represenses era também o meu professor de Educação Física na escola, o professor Amar. E ele sempre fez aqui a ligação. Quando eu entro para a universidade, ele verificou que eu, como futuro futebolista, não ia dar grande coisa e convidou-me, quando eu entro no FCDEF no Porto, convidou-me se eu queria começar a participar na base das seleções distritais da Associação de Futebol de Viseu, porque ele era o coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu. E eu, com 19 anos, 18 anos, entro para o Sub-12 da Associação de Futebol de Viseu a fazer esse trabalho. E passado 2 anos, a Seleção de Viseu organiza a primeira seleção feminina e ele convida-me para assumir essa seleção, porque ele já estava demasiado velho e disse que não tinha muita paciência para estar, então não queria ser ele a assumir. E eu, com 20 anos, assumi essa equipa, fui fazendo o meu trajeto normal, entretanto o professor teve que regressar à escola e eu já no final também, já depois fiz o meu trajeto na altura de especialização de alto rendimento, na opção de futebol, estive a treinar o Salgueiros no centro de treinos, no estágio da faculdade. Entretanto, regresso a Viseu e o professor Amaro sai da associação da coordenação e a direção convidou-me para estar. Nessa altura, e aqui é que entra a minha ligação para depois poder entrar na federação, todos os coordenadores técnicos eram convidados a estarem presentes numa ação da federação, ou seja, independentemente de ser masculina ou feminina, e, por norma, o coordenador da Associação de Futebol de Viseu ia sempre ao Algarve Cup. Na altura, a professora Mónica Jorge entra como selecionadora nacional. Sim. E a federação, lá está, por falta um bocadinho também de investimento na altura, não tinha treinador de guarda-redes, não tinha observador de adversários, não fazia análise. E então, os 2 escolhidos, fui eu e a professora Mónica Jorge convidou-me para ir como treinador de guarda-redes, apesar de eu nunca ter sido guarda-redes, e a outra pessoa que também esteve, foi coordenador técnico do Algarve, que faz parte da equipa técnica do Paulo Fonseca neste momento, na Roma, que é o Pedro Moreira, que era o coordenador do Algarve, e o Pedro foi como observador e analista, ou seja, e criámos ali a primeira estrutura técnica ali um bocadinho mais com vários departamentos, digamos assim, e eu depois fiz quase 2 anos e meio de acompanhamento, sempre a nível de convite, não com contrato com a Federação, o meu contrato era com a Associação, mas a nível de convite fiz quase 2 anos e meio de acompanhamento das seleções nacionais como treinador guarda-redes. Entretanto, e bem, a Federação contratou a full-time um treinador guarda-redes, na altura, salvo erro, foi o Pedro Roma, e eu segui a minha vida na Associação de Futebol de Viseu, e quando estava a tirar o nível 4, um amigo passou por mim um dia e disse-me: olha, tenho uma coisa para ti, para o estrangeiro, e tu quando estás a tirar o nível 4 estavas a viver tanto, estavas a ouvir tanta gente. O meu nível 4 foi muito rico, Paulo Fonseca, Sérgio Conceição, Nuno Espírito Santo, muito, muito, muito rico, com gente na altura já a grande nível. E então o que é que aconteceu foi que muita gente também do estrangeiro a trazer as experiências e tu estás ali um bocadinho a viver e a ouvir. E assim que te dizem assim: olha, tenho uma proposta para ti para ir para a Índia. Eu nem quis saber do contrato, foi logo, assinei. Entretanto, assinei, não, disse: olha, tudo bem, dei-me o meu currículo e eles disse à minha mulher: olha, sou capaz de ir para a Índia. E ela riu-se de mim, como é lógico. Mas a verdade é que passado um mês ligaram-me da Índia a dizer que tinham aceito o meu currículo e que só estava interessado. E foi assim. E foi assim. Olha, Desculpa, Rui, só para assim que saí da Índia, pronto, foi quando depois a Federação me convidou, e acho que foi um bocadinho acima de tudo pelo trajeto que eu tinha como coordenador e ter de trabalhar sempre com o feminino, e depois também por ter estado 2 anos e meio com um bom conhecimento do que era o futebol feminino, e pronto, e na altura quiseram alguém que fosse mais do que só selecionador, porque também vínhamos para implementar um projeto desenvolvimento do futebol feminino, o plano estratégico, e eu, como tinha essas valências da associação de organizar e com o lado do treino, se calhar foi um bocadinho por aí que tomaram esta decisão. Já vamos voltar à componente de seleção, mas agora, pá, eu tenho que fazer uma parte no futebol no Goa, pá, porque, quer dizer, a Índia, eu vou lá e aqueles gajos estão 5 dias a jogar cricket no mesmo jogo, quer dizer,
Sim, Goa é ligeiramente. Goa é o estado do futebol. É onde. Não é Calcutá? Eu achava que era Calcutá. Pelo número de praticantes e pela paixão, e possivelmente, mas em Goa joga-se futebol. Okay? Há algum cricket, é verdade, e eu tive essa possibilidade também de andar por lá com eles, um bocadinho com eles. Mas, mais ou menos, mas não me vesti de branco na altura. Mas Goa, muito fruto da passagem de muitos anos dos portugueses lá, tem uma ligação ao futebol umbilical. E joga-se muito. O que é que lhes falta? Falta-lhes condições. Na altura não havia condições nem de treino, nem de organização, só um pequeno pormenor. Eu sou contratado pela Associação de Futebol de Goa para ir para os Jogos da Lusofonia. Os Jogos da Lusofonia é uma espécie dos mini-Jogos Olímpicos com os países lusófonos. E Goa representa a Índia nesses jogos. E eu, quando entro na associação, para ir escolher jogadores, o meu contrato era mesmo só de 4 meses, depois aquilo até foi adiado e ficou só de 3 meses, e eu tinha que fazer a observação dos jogadores, tinha que os treinar e ir para a competição. Ou seja, estava dividido em 3 blocos. E eu, quando cheguei à associação, nos primeiros dias, tentar perceber os quadros competitivos, o que é que havia, o que é que não havia. Então Goa estava estruturado desta maneira: não tinha camadas jovens, não havia campeonatos jovens, tinha uma primeira divisão com 10 equipas e depois tinha uma segunda divisão com 115 equipas. Isto era os campeonatos em Goa. Era 115 equipas da segunda divisão, ou seja, qualquer aldeia... Eles também são muitos, não é? Eles também são muitos. São imensos. Mas não havia formação. Ou seja, havia ali umas escolas que organizavam uns jogos entre eles. Uma das grandes referências lá é o César e agora é o Dempo, que deu origem até ao Goa Futebol Clube. Mas são estas pequenas coisinhas, e depois tu tiveste que andar ali também a tentar estruturar um bocadinho aquilo, ter que andar ali na observação nas aldeias à procura de alguns jogadores, porque os jogadores que tínhamos não eram suficientes e as equipas top daquela liga não me estavam a libertar os jogadores que eu queria. Uma experiência engraçada. Era outro podcast, só falámos das histórias daí. Isso das comidas picantes, pá, que rebentam com o meu estômago todo. Não, aquilo é, aliás, é de manhã à noite. Eu pedia a comida no Spicy e eles gozavam comigo, diziam que eu era um bebê, e eu posso dizer, eu transpirava, eu comia, e mesmo que eles garantiam que aquilo não tinha piripiri e não tinha nada, e era muito... Eu tinha grandes discussões no hotel, desculpa, foi só a última. Estás à vontade. Grandes discussões no hotel com o cozinheiro, porque eu tinha que entrar lá, porque ele não entendia que eu só queria... Epá, eu estava tão eles cansado. Não sabem, pá, que eles não conseguem imaginar como é que tu consegues comer sem isso, percebes? Eu só queria um bife grelhado, um bife de frango grelhado com sal e limão. E eles não conseguiam entender, e para eles era quase uma ofensa. Eu tinha que pedir aos gente... Não, era uma ofensa. Sem molhos, sem picante, era uma ofensa para eles. Sinto muito melhor hoje por ver que há mais um ser humano que sofre do mesmo que eu. Pá, eu lembro de contar uma história rápida. Uma vez estava em Bangalore, cantina da empresa, nós tínhamos um centro lá, pá, e eu fui à cantina e disse, pá, malta, eu não quero picante, tá? Se tu arrebenta comigo. Os gajos metem-me, não, está bem, não há problema, levas aqui este molhinho, pá, isto é um espetáculo, não é nada picante. Eu meto aquilo e vou a campeão, enfio lá aquele pão naquilo, estás a ver? Que é ótimo. Para o bucho, pá, e aquilo são 2 segundos e tu sentes que o teu corpo vai explodir. Vai explodir. E começas a pingar do corpo cabeludo. E pá, e vês os gajos do outro lado a rirem-se, porque sabiam perfeitamente que aquilo era picante, né? Então eu estou no momento em que não sei bem se sai, se entra. É horrível. Eles não vivem sem aquilo. Não, claro que não. Pá, olha, um abraço para a malta indiana, gosto muito do país. Pá, sem dúvida. Cultura do caraças. Olha, e entretanto, futebol também te deu ali uma boa, e estou a imaginar uma boa aprendizagem do que é fazer seleção em dificuldades, não é? Portanto, é que não tens uma amostra muito grande, nesse caso tens uma amostra grande, mas é difícil escolher, e que é um bocado o que depois também sofres quando chegas à seleção nacional, não é? E falando um bocadinho quando chegas, não é? É difícil, a base de uma seleção nacional feminina não é a base de uma seleção nacional masculina. Como é que se faz este trabalho?
Como é que se cria este trabalho? Eu nesse aí, pronto, lá está. Outra vantagem, e se calhar o porquê do meu perfil ter sido escolhido. Quando tu trabalhas, eu trabalhei 10 anos numa associação de futebol, uma associação de futebol pequenina do interior, com poucos praticantes e a participar em muitos torneios. E o meu trabalho já era um bocadinho esse, dentro do nosso pouco leque comparativamente com o Porto, com o Braga, com Lisboa, que são associações dominantes, de que forma é que nós conseguimos potenciar os jogadores que aqui temos. E o nosso trabalho na Federação, felizmente hoje melhor do que com mais praticantes, com mais camadas jovens, com jogadores a chegarem à seleção A com mais experiência internacional, que antigamente também não existia. Quando eu cheguei, já havia seleção sub-17 e sub-19, mas houve muito tempo em que só houve seleção sub-19. Nós temos muitos jogadores na seleção A que nunca fizeram percurso sub-17. Hoje em dia, felizmente, temos sub-15, sub-16, sub-17, sub-19. Vamos criar a seleção B, ou seja, uma dimensão muito grande. Como é que se trabalha? Nós temos uma vantagem muito grande, que é a paixão e a dedicação das jogadoras. Sim. Porque as coisas são simples. E quando a gente se senta um bocadinho e começa a refletir, diz assim: quem é que é a pessoa que às 10h30 da noite vai treinar, acaba à meia-noite, vai apanhar transportes públicos e outro dia vai trabalhar? Porque elas não são todas full-time, não é? Não são. Neste momento temos 3 clubes a full-time e os outros não são. Mas quando eu estou a dizer, quando peguei em 2014, não havia ninguém a full-time. Claro. A realidade era esta, em muitos clubes. Era treinar às 9 da noite, treinar às 9h30. E tu chegas aqui e começas a refletir e dizes assim, como é que isto é possível? Só há uma hipótese, que é a paixão e a dedicação. E isso é uma vantagem que tu sempre vais à Alemanha e metes as jogadoras neste horário e ninguém te aparece ao treino. Claro que não. Não é só pelo clima, mas mesmo pela cultura. Claro que sim. E nós, fosse a que horas fosse, nós, a jogadora portuguesa, e eu não estou a dizer que tem que ser assim. Mas eu estou a dizer que na altura o que é que fez? Formou caráteres. Esta dedicação, esta resiliência, esta paixão, este querer, fez com que a jogadora portuguesa quisesse muito. E isso é uma vantagem muito grande. Eu costumo dizer às jogadoras, nós podemos, não é o que queremos, mas podemos perder contra as equipas. Mas elas têm que transpirar muito para nos ganhar. Isso. Ou seja, as coisas têm que crescer mesmo muito. Ou seja, nós quando vamos lá para dentro temos que ir muito com este espírito. E foi muito este espírito que nós fomos montando na seleção. Foi, ok, não somos tão bons como as outras, mas as outras, para nos ganhar, têm que sofrer muito. Têm que sofrer muito. E temos que as fazer sofrer. E as coisas foram crescendo, elas foram acreditando, foram percebendo que também os clubes, felizmente, lá está, com esta aposta da Federação, foram tendo cada vez melhores condições, melhores treinadores. Eu quando digo melhores treinadores, é que os treinadores no feminino começaram a fazer formações, começaram a ter equipas técnicas que antigamente se eram 2 pessoas, começámos a ter equipas técnicas com videoanalistas, com preparadores físicos, com treinadores guarda-redes, que era uma coisa que existia pouco. E bem, eu lembro-me quando iniciei a equipa técnica do Fofó, já tinha 5 ou 6 pessoas. Ou seja, houve este investimento, mais treinadores, melhores treinadores, e isso fez crescer a jogadora. Isso para nós também foi um benefício. O que é que nós fizemos também? Andámos à procura das luso-descendentes, que conseguimos potenciar 3 ou 4 que nos vieram ajudar. E depois, quando tu não tens muita escolha, qual foi a opção? Foi fechar o lote, arranjar um core muito forte, 14, 15 meninas, que ficaram connosco durante muito tempo. Isto permitiu-te o quê? Permitiu-te trabalhar os teus princípios de jogo, a tua ideia de jogo, sempre com elas. Ou seja, cada estágio era um passo em frente, em vez de estarmos a começar atrás para depois dar um passo em frente. Porque tu na seleção também tens muito pouco tempo de trabalho. E esta estabilidade que lhes demos a elas, até emocional, de saber que vão estar, que estão tranquilas, e perceber as ligações que elas têm com as colegas mesmo de outros clubes, fez com que nós como equipa crescêssemos. São muito fortes, não é? Eu vejo, eu sigo mais a do Sporting, por afinição ao Sporting, por afinidade ao Sporting, e vejo, o relacionamento que elas têm com a Ana Barros e aquela malta toda. Ana Borges. Eu digo, estás a ver, eu sei que é Ana Borges, a minha cabeça é Ana Borges e eu continuo a ser Ana Barros, tal como o Francisco, continuo a ser Fernando. Malta, a culpa não é minha, a minha cabeça é que funciona assim. Ana Borges.
aquilo, a relação que elas têm é incrível, não é? Aquilo epá, e são muito mais... É uma coisa que eu acho engraçado, sabes? Que no futebol masculino os clubes fecham-se muito, os jogadores fecham-se muito. Pá, no futebol feminino é muito mais fácil perceber como é que eles lidam uns com os outros e é muito mais aberto em termos de comunicação. Obviamente, também é uma indústria diferente, mas também ajuda a entender que há ligações muito fortes entre os jogadores, não é? Se calhar porque também crescem com a modalidade, não é? Também fazem parte desse crescimento. É exatamente isso, sabes? Elas crescem juntas primeiro, porque não são muitas, então convivem muito, mesmo a nível de adversárias e elas, pronto, conhecem-se todas, toda a gente se conhece, e é um mundo muito pequenino, tem coisas boas e tem coisas más, não é tudo perfeito, Claro. como é lógico, mas e depois elas, principalmente as da seleção, crescem juntas. É muito tempo, lá está, quando tu tens este core e depois quando cresce e até tens sucesso, não é? Esta puramente para o campeonato europeu, o terceiro lugar no Algarve Cup, que é uma competição que nós valorizamos muito em Portugal, ou seja, e quando tu tens sucesso, ainda agrega muito mais as pessoas, não é? E elas sentem que foi com aquela colega que conseguiram e depois têm experiências que vão vivenciando e pronto, e depois em todos os grupos há sempre meninas que ligam todos, e a Ana tem essa característica. A Ana tem a característica de ligar as mais velhas às mais novas, é uma menina que faz esta ligação, e isso aí é transversal. Todos os grupos têm sempre uma ou duas jogadoras que conseguem ter este tipo de ligação. Olha, e pegando um bocado na componente mais negativa, entre aspas, que é, e fala-se muito, houve aí há uns tempos aquele movimento com do futebol feminino em relação aos pagamentos, não é? Que é muito menos do que o futebol masculino. E eu vou-te ser muito honesto, eu, apesar de concordar, apesar de ter completa na minha mente que devia haver muito mais equalização de rendimentos, eu acho que aqui a culpa não é só do clube, é porque a indústria em si não vende ainda o que é que vendem os outros e, portanto, é tudo uma questão de imagem, uma questão de direitos, e, portanto, é preciso muito mais do que só os clubes. E acho que cada vez mais tem que se criar esta consciencialização que as jogadoras vão ganhar mais quando a indústria em si vender mais, não é? E os direitos televisivos e... Sim, atenção que o Equal Pay nasce, acima de tudo, de um movimento nos Estados Unidos, salvo erro. Sim. Não quero estar aqui. Acho que é. E claro que é uma realidade completamente disto, não tem nada a ver com o resto do futebol mundial. Estamos a falar de quem realmente vende muitas camisolas. A camisola da Nike vendeu-se mais no feminino do que no masculino, onde tem uma seleção que foi muito mais vezes e vai ser mais vezes campeã do mundo do que o masculino, e que tem outro tipo de sponsors e desse tipo de situações que o masculino também não consegue atingir. Eu acho que mesmo aquilo que nós internamente, eu posso falar daquilo que é que são as jogadoras em Portugal, como é lógico, os valores são muito diferenciados, não vamos estar a falar em valores, mas os valores são diferenciados e se calhar esta diferença é que poderia não ser tão grande. Mas o grande passo, e aquilo que pelo menos as jogadoras portuguesas que estiveram connosco em espaço de seleção, e isso aí elas reconhecem, era o acesso e a igualdade num primeiro momento às condições de trabalho. Claro, isso Que não tinham. Agora sim, se calhar já estão a entrar um bocadinho mais no lado financeiro e poderão vir a entrar no futuro. Mas o primeiro passo da jogadora é este lado da humildade, da paixão, sem dúvida nenhuma que era a igualdade, que era no sentido de que, ok, porque é que nós temos que treinar sempre sermos nós a treinarmos às 10 da noite? Porque é que não podemos, nós treinamos, porque o clube não tem outras condições, nós umas vezes treinamos às 10, outras vezes treinamos às 8 da noite e os homens trocam connosco. Claro. E é justo, não é? Isso é que já me parece muito mais justo. Não quer dizer que o resto não seja, mas o resto é mais difícil de discutir. Isso parece-me claro, não é? Porque tu tens assim, se tu tens um produto, porque é o normal, né? Ou seja, tu podes comprar, entre aspas, com todo o respeito, um Ferrari e podes comprar um Fiat. Eles fazem os dois a mesma coisa. Claro. Mas um tem um produto, tem um valor, e outro é outro produto, o branding, tem outro valor. É o branding, claro. Não é por aí, eu não estou a dizer que os homens são os Ferraris e que as mulheres são os Fiat. Para mim até ao contrário. Mas aquilo que eu quero dizer é que o que interessa no feminino e aquilo que elas realmente lutaram é por este acesso. E aquilo que eu te posso também dizer é que em nível de Federação Portuguesa de Futebol nós temos acesso a isso.
Nós fizemos a preparação para o Campeonato Europa e fazemos, nós sempre que estamos na cidade de futebol, 90% das vezes utilizamos exatamente as mesmas condições que a seleção A masculina. Nós fizemos a preparação e fazemos quase sempre os nossos treinos no campo número 1, que é o campo onde treinam os Ronaldos. E mesmo as nossas seleções de base, posso dizer que se não houver mais estágios, mas mesmo os masculinos assim, nós assumimos esse tipo de situação. Ou seja, a Federação, sem dúvida nenhuma, que é um exemplo neste tipo de igualdade. Agora, o futebol ajuda, não é? É uma condição do caralho. Sem dúvida. Agora, tu não podes, eu acho que as coisas têm que ser equilibradas, no sentido que se o teu produto ainda não vale tanto dinheiro, digamos assim, também não podemos estar a pagar aquilo que ele vale. Agora, se tu não lhe des condições, e isso é que é a grande questão, se tu não lhe des condições para ele valorizar e para poder chegar a esses valores, então aí estás a cometer 2 erros. É isso. E é isso. Eu percebo muito mais, se calhar mais isso do futebol. Né? A minha área é isso, enfim, investimento, é business. O que eu acho é que, e a discussão que eu tinha com alguns colegas é, tu se vais comprar like for like, não podes, não é? Portanto, o mercado de futebol masculino, do ponto de vista de merchandising, do ponto de vista de imagem, vende mais. Mas tu, como qualquer investimento, se queres que este venda, tens que investir. Se não investes, é ripple effect, é bola de neve. Portanto, aquilo não investes, claro. Não cresce, não ganhas. Portanto, tudo isto tens de começar de algum lado a dizer, olha, vou-te pagar mais, porque aqui vinha a minha questão, que é, as jogadoras se ganham mais, estão mais disponíveis para também jogar mais, para também estar dedicadas. Claro. Psicologicamente é tudo isto. E é isso que tem acontecido, que é, o nosso produto hoje é muito mais valorizado. Agora, isto é um trajeto que vai demorar até lá chegarmos ao patamar dos homens. Porquê? Porque as jogadoras começaram a ter acesso a outras condições. Treinava-se 3 vezes, em média, há 6 anos atrás, a média de treinos nos clubes, na Liga BPI, na principal liga na altura, que não é na Liga BPI, é a primeira divisão, era 3. Sim. Os clubes treinavam 3 vezes. Neste momento, se calhar a média nos clubes todos é 4, mas já tens clubes a treinar 5 e 6. E já tens clubes que têm jogadoras full-time. Ou seja, isto vai permitir o quê? Que elas possam ser profissionais, possam descansar, já treinam de manhã, podem se alimentar melhor, vivem só para aquilo. E o que é que acontece? O nosso produto, o nosso espetáculo, aquilo que nós estamos a vender às pessoas, é muito mais apetecível neste momento. Claro. Porquê? Claro. Porque elas conseguem em campo dar outro tipo de resposta que não conseguiu no passado. Claro. E isso é que é valorizar. E isso para mim é que é o primeiro passo para depois conseguirmos chegar a um equal pay, que vai demorar, claro. Como é lógico. É isso. Eu acho que se nós formos capazes, e eu tenho às vezes um bocado de reticência em relação aos movimentos, não porque eles não tenham razão, mas que depois acabam por sair do core do que é o tema. Né? Falamos equal pay, é muito focado quando é que temos que ganhar o mesmo, e eu acho que temos que pensar como é que nós criamos as condições do ponto de vista de investimento para que esse equal pay seja uma consequência desse trabalho. Essa que eu acho que tem que ser o grande passo. Yeah. Essa que eu acho que tem que ser o grande passo. Olha, e o europeu? Ainda maluco, O europeu foi... Como é que vocês chegam lá? Que primeiro já chegar lá já é uma coisa incrível. Foi mesmo... É mesmo isso. Foi uma loucura saudável. Muito interessante. Lá está, país muito pequenino, muito poucas jogadoras, mas ali com um core muito interessante. Já com uma experiência internacional anterior, a seleção sub-19 com o Mr. Paisana já tinha estado em 2012 na Turquia, depois a sub-17 com a professora Susana em Inglaterra, também ali já 2 experiências internacionais, mas acima de tudo as sub-19, porque é que eu refiro mais às sub-19, depois foi também um bocadinho essa geração que entrou aqui muito nova nas AS, que nós conseguimos trazê-la para as AS com a experiência das jogadoras de muitos anos acumulados na seleção A, conseguimos juntar aqui um leque de jogadoras, um core muito interessante e que nos permitiu. Um apuramento muito estranho, é verdade. Começámos muito mal, perdemos em casa, perdemos com a Espanha, nada nos saía. E depois, em junho, vamos à Finlândia e foi o momento de decisão. Foi o momento de decisão. Empatámos 0-0 na Finlândia e sabíamos que dali para a frente não podíamos perder mais, não podíamos nem sequer perder pontos. Tínhamos que ganhar a toda a gente e assim foi. O grupo percebeu que tínhamos ali uma janela de oportunidade que a Espanha disparou no apuramento.
a Finlândia não conseguiu acompanhar, não lhes roubou pontos, então dependíamos só de nós. Uma Finlândia forte, não é? Entre aspas. Fortíssima, a Finlândia é fortíssima, com muito mais praticantes Claro. do que nós. Felizmente Muito hoje, cultural, não é? Muito mais cultural. hoje o nosso leque estamos muito mais próximos da Finlândia do que estávamos na altura. E depois foi acreditar até ao fim e agarrar-nos àquilo que dependia de nós. E nisso elas foram fortíssimas. Tivemos 2 jogos incríveis, 2 histórias pequeninas. Força. A primeira na Finlândia, na Trofa, em nossa casa. Um jogo que fica-nos na memória, porque faltou a luz. Cantámos o hino à capela. Eu dei a palestra, aquelas últimas palavras no balneário, à luz do telemóvel, porque faltou a luz no estádio. Aos 25 minutos estávamos a perder 2-0. A Finlândia estava apurada para o europeu e nós estávamos fora do europeu. Quase épico, pá. Épico. E aos 80 e tal fazemos o 3-2. Ao intervalo já estávamos 2-2 e depois fizemos 3-2. Vamos à Irlanda. Tínhamos que ganhar na Irlanda. Um jogo muito difícil. O último jogo da treinadora da Irlanda, as jogadoras a quererem homenageá-la porque ela tinha estado muitos anos lá. Um jogo muito difícil. Conseguimos a Ana Borges um penalti e a Cláudia Neto na terceira recarga remata uma vez, a guarda-redes defendeu, remata a segunda vez, a guarda-redes defendeu e ela com 1,60 m no máximo no meio de cabeça no meio de 2 torres de 1,90 m conseguiu fazer aos 80 e tal minutos 1-0 que nos leva ao play-off. Leva-nos ao play-off e pronto, calha-nos a Roménia. Vamos a sorteio. E calha-nos o primeiro jogo em casa e o segundo jogo lá. E toda a gente a achar que pronto, e as coisas iam ser difíceis. Empatámos 0-0 no Restelo, falhamos um penalti e então caiu-nos o mundo em cima. E depois em Cluj, num ambiente incrível, quase 9 mil pessoas, a Roménia bateu recordes a nível de pessoas no estádio. Vamos a prolongamento e aquelas histórias... É tudo à português, não é? Tudo à português. Seja feminino, é sempre português. Estava escrito, Rui, estava escrito. Jogadoras muito cansadas e a Andrea Norton, na primeira internacionalização que tem, faz o gol que nos leva ao europeu. É uma história para a vida, é uma coisa linda e foi uma festa imensa. Essa noite em Cluj foi memorável. Depois desfrutar um europeu incrível, condições fantásticas, muito medo numa fase inicial na preparação de muita gente da extra equipa do que é que se poderia passar, porque os adversários eram fortíssimos. Estavam com medo da humilhação? Eu acho que... Estavam com medo da humilhação? Sim, a Espanha naquele nível, uma Inglaterra, a Escócia sabíamos que era mais ou menos ao nosso nível, que as coisas podiam não ser perfeitas para uma primeira experiência e era algo que... Mas foi... O primeiro jogo não foi bem conseguido, não jogámos bem com a Espanha, mas depois ganhamos e bem à Escócia e fizemos um jogo brilhante com a Inglaterra. E é de relembrar que não passamos uma grande Inglaterra, perdemos 2-1 e não vamos por um golo e não apuramos por um golo porque ficam 3 equipas com 3 pontos e a Espanha, porque nos tinha ganho 2-0, tinha mais um golo do que nós e do que a Escócia e acaba por passar em segundo lugar. Acho que saíste do europeu de cabeça completamente erguida. Sim, as jogadoras... Não há vitórias morais, mas... A estrutura toda, sem dúvida, porque o jogo com a Inglaterra foi muito interessante, tínhamos já garantido uma vitória que foi um ambiente incrível para nós. As pessoas não fazem noção, lá está, este crescimento do futebol feminino é isto. Foi a primeira vez que nós sentimos os imigrantes fora e esta sensação que a seleção masculina muitas vezes refere do apoio dos imigrantes, quem está fora, e eles foram incansáveis. Há quase 1000 pessoas num cantinho em Roterdão e sempre a puxarem pelas nossas jogadoras e no final estivemos perto deles, foi aqui uma envolvência muito, muito interessante. Eu lembro-me ainda de estar na conferência de imprensa com a Dolores. A Dolores nesse jogo foi considerada a melhor jogadora do jogo e lembro-me de malta cá atrás, cá fora, na rua, feliz a cantar
o nome Portugal, seja orgulhosos por esse momento, e foi dos momentos, se calhar foi dos momentos mais marcantes do europeu, foi perceber que tínhamos dado uma alegria, foi realmente perceber que tínhamos dado uma alegria a quem estava fora. E era uma coisa que eu não tinha muito essa percepção, né? Ouvia falar, mas nunca tinha sentido. E esse momento e o momento do hino, o primeiro hino contra a Espanha, foram os momentos que há mais marcantes no campeonato da Europa. Olha, como selecionador, eu, obviamente que há trabalho técnico e há trabalho tático, mas também tem muito trabalho de gestão de pessoas, gestão de personalidades e motivador em períodos curtos de tempo, não é? Enquanto que num treinador do uma equipa principal tu trabalhas semanas e semanas de seleção nacional, é como eu digo na brincadeira, aquilo é one shot, aquilo é fast tracking do processo em meia dúzia de dias. Portanto, exige muito mais do ponto de vista psicológico até do ponto de vista técnico-tático, não é? Imagino eu, não sou selecionador, mas imagino eu. Como é que sim. Como é que é a palestra antes da Roménia? Do segundo jogo em Cluj. O que é que tu dizes à malta? Malta, como é que é? Lá para dentro partir a loiça? Como é que é? Não, nós optámos, e a nossa forma de trabalhar foi sabíamos, como é lógico, da tensão. Sabíamos, como é lógico, de tudo que estava à volta. E lá está, é um bocadinho para tentar. Nós temos uma lógica que temos montada para o dia de jogo, e então aquilo que fizemos foi, e apesar que havia milhares de ideias, toda a gente queria estar envolvida, toda a gente queria dar ideias, e a decisão disse, não, vamos fazer isto como se fosse um dia normal. Porque tinha que ser um dia normal. Claro. Pelo menos já até entramos dentro de campo. Porque se há dia em que tu não precisas de lhes passar a motivação, é aquele dia. Claro. Não é? Aquilo estava lá tudo. Claro. Aquilo foi agarrá-las, prendê-las e depois soltá-las dentro de campo. Sim. Não foi um jogo bem jogado, nem da nossa parte nem delas. Altamente emotivo, lá está, a falta de experiência àquele nível. Toda a gente muito nervosa. Aquilo que nós tentámos passar, sim, foi alguma tranquilidade, mas nos pequenos pormenores. Sim. Porque tu não podes chegar ao dia de jogo e dizer assim às jogadoras, olha, tenham calma. E a primeira cabeça, quando alguém te diz, tem calma, o que é que tu pensas? Mas eu estou nervoso? Será que eu estou nervoso? Mas está a dizer que eu estou calmo, mas porquê? Mas está a sentir alguma coisa? Estou diferente? Ou seja, e aquilo entra ali numa espiral, mas o que é que se passa? Percebes? Claro. Então aquilo que nós quisemos foi ser normais. Normalmente, nós fazemos sempre isto. Damos o passeio de manhã, chegamos do passeio, temos ali um videozinho de bolas paradas. Fizemos isso. Antes da última refeição, eu faço a palestra. As jogadoras sabem quem vai jogar antes da última refeição. Nessa palestra, acabo sempre com um vídeo motivacional. Não abdicamos disso. No autocarro, antes de entrarmos no estádio, normalmente elas ouviam uma música, ou ouviram a música delas. Música no balneário, como se nada fosse. Manter rotinas, né? Manter rotinas. Manter exatamente as mesmas rotinas. Não abdicámos dos nossos aquecimentos, não abdicámos. Ou seja, tentámos que elas, naquilo que era a envolvência delas, fosse tudo igual. Para elas perceberem que, afinal, não há assim tanta diferença como isso. É mais um jogo, não é? É mais um jogo. Claro que elas sabiam da importância dele. E nós tentámos tranquilizá-las e acho que até certo modo conseguimos. Claro que depois a envolvência do jogo e o stress todo nos deu ali. Como é lógico também, por incrível não, eu acho que é entendível, digamos assim, as mais velhas eram as mais nervosas. Certo. Também, as mais novas já medem mais o risco, não é? Os mais novos é mais... É um bocadinho por aí. Já tinham ido também a um campeonato da Europa... Se calhar pensam inconscientemente que irão mais vezes no futuro e se calhar as mais velhas há algumas a pensar, se não for agora vai ser difícil ser outra vez e está aqui tão perto. Está aqui tão perto, percebes? E apesar que o playoff já tínhamos feito história, já era um momento marcante, mas percebes? Estávamos ali... Era morrer na praia, né? Morrer na praia. É mesmo morrer na praia, aliás. E foi das coisas, eu vou dizer, foi das coisas mais difíceis que me pediram para fazer. Foi que eu fiz a conferência de imprensa juntamente com o treinador da Roménia. É difícil. Aí, coitado, juro-te, eu estava a explodir, os jogadores quiseram entrar dentro da conferência de imprensa, como fazem... O homem baixo. Percebes? Mas foi a imprensa romena que me obrigou
a fazer ao mesmo tempo, e como é lógico, tivemos que ter ali um bocadinho... Isso é quase um massacre psicológico para o homem. Foi muito difícil, eu não queria, mas depois também estava as nossas televisões que não estar em direto, e depois tinha que ser tudo em direto, aquelas coisas. Foi muito difícil porque eu também estava a explodir por dentro, como é lógico, e ele também devia estar a explodir por outros motivos, mas ele sempre com grande fair play, e nós também tentámos manter ali a nossa tranquilidade, e depois do jogo sim é que fomos aproveitar e fomos viver um bocadinho os nossos momentos. Olha, isto é o jogo do playoff, como é que é antes do jogo da Espanha? É diferente, não é? Eu sei que tu vais dizer que as rotinas, mas é um campeonato da Europa, é diferente. Só tínhamos uma vantagem aí, que foi algo que é o que marca, que as pessoas às vezes não têm essa noção, mas é o que marca muitas vezes, e isso depois é que... e por isso é que, se tu reparares, neste momento a UEFA no masculino está a aumentarem muito o número também de equipas indo aos campeonatos da Europa. Tem vindo a crescer e até tentar arranjar outros formatos. Porque é que acontece? Nós tivemos um mês de preparação. Certo. Que era algo que nunca acontecia. E isso, por um lado, deu-nos também, por incrível que pareça, apesar de ser o jogo da Espanha, deu-nos alguma tranquilidade. Porquê? Porque nós estávamos a controlar o nosso processo. Certo. Estás um mês a preparar a equipa. Certo. Percebes, Rui? E isto dá todo tipo de tranquilidade. E as jogadoras estavam ansiosas e nervosas por ser um campeonato da Europa e por ser a Espanha, que era uma equipa que na Europa dominava as equipas todas, e isso é verdade. Era uma equipa altamente dominadora na forma como joga e na forma como encara o jogo. Sim. E nós já as tínhamos apanhado na fase de grupos e sabíamos que como elas massacram o jogo posicional, o jogo de posse. É uma equipa muito forte, uma equipa muito competente, tecnicamente muito evoluída, e sabíamos dessa dificuldade. Claro, a primeira experiência, entramos nervosos, não há dúvidas nenhumas, e aí tem que assumir o lado. Desculpa interromper, eu acho que o primeiro jogo é aquilo que eu sinto, eu fui vendo, não é? Portanto, eu acho que é aquele jogo em que se sente mais o peso do Campeonato da Europa. Eu acho que depois, eu quero que me expliques o que é que tu fazes depois do jogo. Eu sinto que o jogo da Espanha é aquele jogo em que tu vês menos... falavas um bocado do jogo da Roménia, do Cluj. É um jogo que se vê menos, não é? Um jogo que há mais... Não, ali nós basicamente ali defendemos. E nem de uma forma organizada na totalidade conseguimos fazer. Como queríamos e como tínhamos planeado. Eu vivo na Holanda, desculpa interromper, eu vivo na Holanda, eu vivo na Alemanha, eu vivo na Holanda, então eu vivo em 2 países onde há uma cultura de futebol feminino, uma cultura que... Claro, enorme. Enorme. Sem dúvida nenhuma que a Espanha, mérito da Espanha, nós tínhamos ali uma estratégia montada que sabíamos que teria que ser assim. Tínhamos que passar muito tempo a defender e tentar de vez em quando conseguir sair em ataques rápidos e contra-ataque para tentar meter ali, para tentar molhar a sopa e tentar meter ali um bocadinho a Espanha em sentido, mas infelizmente não conseguimos fazer, apesar de que, por exemplo, os jogos anteriores na fase de grupo, na qualificação, a nível de oportunidades de golos, a Espanha teve muito mais. Ou seja, nós passámos muito tempo a defender, que nos desgastou muito. Sim. E quando ganhávamos a bola e tínhamos boas condições para ter a bola, não tivemos foi discernimento de o ter. Pura mental também, não é? Sem dúvida nenhuma, percebes? E aí tivemos alguma dificuldade em que, ok, temos bola, o que é que vamos fazer com elas? Entrámos um bocado em pânico e equilibrámos, depois na segunda parte crescemos um bocadinho e já foi um bocadinho mais equilibrado. Tanto que os golos que nós sofremos são assim golos um bocado estranhos e que normalmente não sofremos, 2 cruzamentos laterais de muito longe, com más abordagens, tanto individual como também ali alguma coletiva, uma bola ali, pronto, entrada nas costas sem grande... Ou seja, não foram aqueles golos que digas assim, foi mérito, grande jogada, muito bem trabalhado. Percebe? Ou seja, e nem sofremos assim muitas oportunidades de golo, ou seja, mas fomos massacrados no sentido de passarmos muito tempo a defender. Com a Escócia. Espera. Como é que se gera entre Espanha e Escócia? Como é que tu geriste esta equipa do ponto de vista psicológico? Ou seja, nós fizemos uma coisa interessante que eu acho que resultou bem, que nós fizemos a preparação toda a competir. Ok. Ou seja, nós começámos a trabalhar em Portugal 3 semanas antes do Campeonato da Europa. E o que é que nós fizemos? Montámos sempre na semana, as jogadoras estavam connosco de segunda à sexta,
que este era outro critério que também que acontecia, que era, os jogadores estavam a iniciar o seu processo de profissionalização nos clubes, as jogadoras nunca tinham estado tanto tempo, porque nunca tínhamos ido a uma fase final, tanto tempo juntas, e aquilo que nós, e eu, entretanto, quando apuramos, falamos com o Fernando Santos, e é a vantagem de estarmos a este nível na Federação, falamos com o Rui Jorge, falamos com o Peixe, falamos conversas informais e percebemos que a grande dificuldade nos campeonatos da Europa é o tempo em que passam muito tempo, é o tempo que passam juntos. Sim. Ou seja, é muito tempo juntos. E depois é gerir frustrações, é gerir as que jogam sempre com aquelas que tinham ambição e depois acabaram por não jogar, porque também tens que tomar decisões. Elas todas lá querem estar, mas também todas querem jogar e têm esse direito. Então o que é que nós pensámos? Ok, vamos fazer ciclos de trabalho com recuperação total, ou quase total, para depois voltarmos a fazer ciclos de trabalho. Então como é que nós fizemos? Segunda a sexta connosco, com trabalho, com o nosso microciclo definido, com dias, já havia dias que era diário, outros dias que não. Sábado e domingo iam sempre a casa. Sábado e domingo. E depois voltavam na segunda-feira para trabalhar. Ou seja, fizemos 3 semanas disto. E nessa semana, sempre, à quarta e à sexta, nós jogávamos contra rapazes. Ou seja, o nível que nós nos colocámos até chegarmos ao Campeonato da Europa, sempre a jogar contra rapazes e fomos subindo o nível. Ou seja, elas foram crescendo. Claro que é impossível replicar um jogo do Campeonato da Europa, mas a nossa preparação foi sempre a competir. Nós todas as semanas tínhamos 2 jogos de preparação contra rapazes. Juvenis do Belenenses, juvenis do Sacavenense, juvenis do Estoril. Ou seja, convidávamos os rapazes para virem jogar contra nós. E isso deu-nos este lado de poder sofrer. E estamos à vontade com isso. Jogámos também uma altura antes com os sub-16, ainda uma preparação anterior do Sporting, onde não tínhamos. Ou seja, nós já tentámos, como sabíamos o que é que ia acontecer, tentámos arranjar equipas em que sabíamos que as jogadoras iam passar muito tempo sem bola. A sofrer. Porque, ou seja, preparámos nesse sentido porque antevínhamos que isso... E depois tentar ter bola dentro daquela dificuldade. Ou seja... E elas perceberam rapidamente que o jogo da Espanha já estava e que o padrão de problemas... Isso também é uma vantagem de ter as jogadoras em seleção nacional há muito tempo. Que elas percebem que não há 2 jogos iguais. Claro. E querem jogar o próximo, não é? Querem jogar o próximo e sabem que o padrão de problemas é completamente distinto. Claro. Ou seja, elas sabiam e reconheciam, porque nós também os mostramos, que a Escócia não era, não ia ter tanta bola como a Espanha. E depois aqui também emocionalmente nós tivemos uma vantagem. Que a Escócia também foi muito nervosa para o primeiro jogo delas. Houve 2 derbys, que elas jogam com a Inglaterra e levam 6, perdem por 6. Ou seja, isso se calhar inconscientemente, apesar que depois acabam por ganhar a Espanha no último jogo. E é uma equipa muito poderosa esta Escócia. Muito, e está agora connosco no apuramento para o Campeonato da Europa. É uma equipa muito... Apurou-se no ano passado para o Campeonato do Mundo pela primeira vez na França. É uma equipa que tem crescido imenso. E começou também no Campeonato da Europa. Muito bem. E o que é que acontece? E se calhar este lado de terem perdido por 6 e não terem sido muito competentes fez baixar aqui também um bocadinho os nossos níveis de stress e fez-nos encarar ali um bocadinho mais de... Peito aberto, não é? Um bocadinho mais de vontade e um bocadinho mais de coragem. E depois o jogo. As coisas foram-nos saindo bem, marcámos primeiro e fomos crescendo, fomos criando as nossas oportunidades e depois é muito aquilo que tu sentes, sabes? As jogadoras sabiam para onde é que tinham que acontecer. E depois é aquelas coisas que tu preparas um jogo, preparas uma estratégia e aos 10 minutos aquilo já saiu 2 vezes. Ou seja, tu reconheces que aquele é o espaço livre. E sabes que ali é que vais ter vantagens. Nos primeiros 10 minutos tens 2 ou 3 contra-ataques, foi por ali. E as jogadoras dizem, afinal... Funciona. Afinal funciona. Se calhar temos aqui sempre a nossa segurança. Se calhar vai ser sempre por aqui. E aquilo, pelas acreditar. E foi um bocadinho por aí. Nós montámos a estratégia um bocadinho diferente e as coisas resultaram. E foi bom. Olha, e agora? Como é que vês a seleção nos próximos tempos? Como é que vês a capitalização do europeu? Como é que tu capitalizas o europeu e capitalizas aquilo para as próximas fases? Olha, uma pergunta interessante. Primeiro passo e primeira situação. O crescimento das equipas não é assim, não é exponencial, não é sempre a direita, né? Tem momentos mais altos, tem momentos mais baixos, nós dependemos de muita coisa. Mas aquilo que nos deu tanto o apuramento como o Campeonato da Europa foi
o acreditar, que era algo que eu achava que não acontecia em Portugal, o acreditar, e o mérito não é da equipa técnica. A equipa técnica tem a sua porcentagem, o mérito é totalmente das jogadoras e dos treinadores delas que trabalham nos clubes que as potenciam, e ao mesmo tempo, mas acima de tudo, das jogadoras, porque elas é que desmontaram aquilo na cabeça delas. E o que acontece? O grande mérito é nós acreditarmos que neste momento vamos jogar contra que equipa for e acreditamos que é possível nós fazermos coisas boas e que é possível ganhar. Nós não entramos para dentro de campo neste momento com medo das equipas. Isso faz diferença, não é? Total. E isto é que faz a diferença. Este quebrar dos preconceitos, este medo que existia, que perceber que é assim, não, corremos mais riscos de perder, não há dúvidas nenhumas. Mas também estás mais perto de ganhar, não é? Estamos muito, quando tu ganhas a uma Suécia, como ganhas num campeonato no Algarve Cup, quando tu ganhas à China, quando tu ganhas à Noruega, quando tu fazes jogos brilhantes contra Itálias no apuramento, quando tu percebes, ou seja, tu fazes, as jogadoras vão dizer assim, então, nós não somos menores do que elas. Nós também conseguimos, nós temos as nossas armas. E quando estamos todas bem, quando estamos todas ligadas e quando estamos todas num bom momento, nós somos muito fortes, é aquilo que eu te digo. Para nos ganhar, as equipas sofrem muito. E estas jogadoras, eu tenho que as enaltecer, e a coragem dela, e também a direção da Federação. Porque as pessoas às vezes não têm muita noção. O que é que aconteceu, Rui? Nos últimos 6 anos, nós do top 25, o top agora mudou, mas do último top 25 do ranking, nós em 6 anos nós só não tínhamos jogado contra 2 equipas. Sim. A Alemanha contra a Coreia. Muito alto nível. Ou seja, elas já jogaram 3 vezes contra as campeãs do mundo, contra os Estados Unidos. Sim. Elas já jogaram com Suécia, elas já jogaram com Noruega, elas já jogaram com o Japão. Ou seja, elas foram postas à prova. Os melhores dos melhores. E há uma coisa que é clara, que nós lhes fomos passando sempre. E isto é uma frase muito da professora Marisa, que lhes passa muito esta mensagem, que é, nós podemos perder por tudo, mas nunca por medo. Certo, é isso. Isto tem que ser uma imagem de marca da nossa equipa. Nós não podemos é perder por medo. E isto fez-las crescer. Por isso que é que eu te posso dizer, futuro, acho que vai ser muito bom. Muito bom porquê? Acima de tudo pela formação que temos. Neste momento temos seleção desde a sub-15 e se tudo correr bem com a equipa B. Ou seja, vão chegar cada vez mais jogadoras à equipa A, muito mais preparadas. Os clubes a trabalharem cada vez melhores. Temos camada há 6 anos atrás, Rui. Há 6 anos atrás, Portugal tinha primeira divisão, segunda divisão e uma taça nacional sub-19 em futebol de 7. Sim. Nem sequer era um campeonato. Há 6 anos atrás. Só para a formação. Ou seja, depois não havia mais nada. Ou seja, só para as pessoas perceberem muito aquilo que foi a aposta. Ou seja, em 6 anos, o que é que foi o crescimento? Ou seja, neste momento tens campeonatos sub-19 em futebol de 11, sub-19 em futebol de 9, tens campeonatos sub-15, tens campeonatos sub-13, se tudo corresse bem, se não fosse esta pandemia, poderíamos ter aqui sub-17. Ou seja, há camadas jovens, há clubes, as associações estão feito um trabalho incrível, os clubes a apostar nas jogadoras. Por isso, se nós com tão pouco já fizemos tanto, claro que as coisas não vão ser sempre... Vai haver aqui um momentozinho em que podemos baixar o nível, mas depois vamos voltar outra vez a subir. Eu acho que daqui a 10 anos, nós sermos campeões da Europa, vê lá no masculino quantos campeonatos da Europa nós tivemos primeiro que ir e qual foi o crescimento sustentado, mas depois somos pequeníssimos, mas somos altamente competitivos. E eu acredito mesmo que com estas ideias, com esta direção, com aquilo que os clubes estão a fazer, com as associações estão a fazer, eu acredito mesmo que nós, daqui a 10, 15 anos, vamos estar num patamar altíssimo. E o Francisco? É Francisco para o futebol feminino de carreira ou não sabes ainda? Não sei, é Francisco. É onde me for sentindo bem, onde as pessoas... Parece quase um clichê, não é? Todos dizem, não é? Bom, também temos muitos. É um bocadinho isto. É um percurso que tem vindo ser bem acontecendo, como eu te disse no início, com alguma naturalidade. Gosto muito, como é lógico, na Federação Portuguesa de Futebol tenho condições muito boas. Gosto muito deste lado do futebol feminino,
Agora, ninguém pode dizer o que é que virá amanhã. Totalmente focado, totalmente muito orgulhoso, porque tão novo, eu fui convidado com 32 anos, na altura se não era o mais novo, era dos mais novos selecionadores nacionais na Europa, de feminino. 6 anos acumulado já com esta experiência, que me faz estar também um bocadinho mais à vontade nesta área, que eu acho que tem um potencial de crescimento incrível. Incrível. E acho que isto ainda é só o início, sinceramente. Não só em Portugal, mas no mundo. Acho que é mesmo. A UEFA está-se a virar para o feminino, a FIFA está-se a virar para o feminino, sim. O mundo está-se a virar para a igualdade e para a paridade. Ou seja, está a crescer. E como é lógico, eu sinto-me bem, enquanto eu me sentir bem, enquanto as pessoas me quiserem. Pá, eu há 10 anos atrás, se alguém me perguntasse se eu achava que ia ser profissional de futebol, eu achava que não. Claro. Ou seja, não deixo de ser do interior, não é aqui chorar, mas a pessoa nunca está à espera, percebes? Ou seja, claro. há menos oportunidades, quer queiramos, quer não, né? Eu lembro-me que aqui em Viseu, quem era profissional de futebol? Quem estivesse no Académico de Viseu, no Tondela ou na Associação de Futebol. Claro. Eram as três instituições no distrito onde tu poderias... Ou fazer podcasts. Onde tu poderias ser profissional. Não é? Isso, quem tem o sonho e tem a ambição de ser treinador, é uma coisa espetacular. E mais representares o teu país que mais orgulho. Por isso, enquanto quiser, eu gosto muito. Gosto muito da forma como a Federação pensa, gosto muito... Podendo muitas vezes não estar em acordo com tudo que é decidido mas sempre com muitos argumentos e com muita abertura para falar com as pessoas, isso é que é espetacular. E chegámos ao entendimento. Tenho a estrutura técnica toda nacional, os treinadores são muito bons, pessoas com altíssima qualidade, que aportam imenso todos os dias, falamos quase todos os dias, temos muitas reuniões e conseguimos crescer uns com os outros, e isso faz-te sentir bem, no projeto. O momento que mais te arrepia no futebol? Aquilo que se pensares agora arrepia-te todo? Mas na minha carreira ou... O que te arrepiar, pode ser a tua carreira, pode não ser. A malta normalmente fala da carreira dele, mas pode haver um que te arrepia mais do que a tua carreira. Epá, os momentos que é o golo. É o golo. É incrível. E para nós, enquanto seleção, no patamar onde estamos a jogar, como jogamos sempre normalmente contra equipas acima de nós no ranking. O golo é caro, não é? E nós, imagina, a nossa época é sempre muito pequenina. Sim. Ou seja, nós temos muito menos oportunidades de marcar golos e nós ainda não somos uma equipa dominante, a verdade é essa. E os nossos resultados mostram isso, porquê? Porque nós também jogamos sempre contra equipas acima de nós no ranking. Sim. Ou seja, nós nunca temos jogos, ou são poucos os jogos na época, quando tu dizes assim, marquei 5 golos, ou marquei 6 golos, ou percebes? Ou seja, então o golo, o centímetro, aquela bola lá dentro é altamente valorizada por todos nós. É caro, não é? É caro. É muito caro. E então é altamente arrepiante e é momento... Qualquer golo pela seleção nacional é uma coisa espetacular. Francisco, grande abraço. Oi, tudo bom e mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho que tens vindo a fazer. Espetáculo de conversa, pá. Pronto. Espero que tenhas gostado. Não, adorei. Muito, muito bom e bem preparado. Amigo, aquele abraço. Um abraço.